Mas praticamente falando do governo eleito, né? O vice-presidente eleito e coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, entregou o relatório final do gabinete ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o número 2 do futuro governo, a gestão de Jair Bolsonaro levou ao desmonte do Estado brasileiro. Essas foram as palavras de Geraldo Alckmin. Para Lula, o relatório feito pela equipe de transição é uma excelente forma para visualizar a real situação estabelecida pela atual administração federal. Vamos ouvir um trechinho do que ele falou. E isso é importante, não deixem de cobrar, porque se vocês não cobram, a gente pensa que está acertando. E muitas vezes a gente está errando e continua errando porque as pessoas não reclamam. Quero dizer alto e bom som, nós não precisamos de puxa-saco. Nós não precisamos de puxa-saco. Um governo não precisa de tapinha nas costas. Um governo tem que ser cobrado todo santo dia para que a gente consiga aprimorar a nossa capacidade de trabalho. É isso que eu espero de vocês. Cobrem, cobrem e cobrem para que a gente faça e faça. Agora, Cristiano Vilela, quero iniciar esse debate nesse segmento aqui da notícia com você, repercutindo essas falas de Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo para que o próximo governo, o governo dele, seja cobrado. Ele não quer nenhum puxa-saco. De onde deve vir a maior parte dessa cobrança? Do Congresso Nacional, da população? Olha, Lívia, a principal cobrança, ela sempre tem que vir da sociedade. É uma sociedade vigilante que faz com que os governos, de uma forma geral, errem menos, ou que os governos, de uma forma geral, que os erros dos governos, de uma forma geral, sejam percebidos, notados e coibidos pelos órgãos de controle, pelos instrumentos de fiscalização. Então, não basta apenas participar do processo político votando, tendo opinião, tendo candidato. Mas essa maior politização que nós tivemos nos últimos anos no nosso país, ela demonstra claramente que a sociedade ela tem que entender um papel de que não é só estando no governo que você deve se politizar, mas que você deve acompanhar mesmo estando do outro lado, mesmo estando do lado de uma oposição. Num segundo plano, evidentemente, é papel constitucional, especialmente do parlamento, fazer essa cobrança, da imprensa, dos outros setores, que façam esse tipo de acompanhamento, para que não aconteça aquilo que a gente já viu em governos anteriores, de ter formas de corrupção generalizada nos cargos públicos. Então, isso cabe a nós, cidadãos, e cabe também ao parlamento fazer esse tipo de acompanhamento. Agora, Serrão, eu até questionei agora o Vilela a respeito de onde deve vir, né, essa maior cobrança para que haja retidão no novo governo. O Vilela destacou a importância da participação da população nesse processo, mas eu reforço também a importância do Congresso Nacional. Quero te ouvir a respeito disso, porque Lula teve o primeiro teste de governabilidade, aprovando a PEC da transição nas duas casas em 2 turnos, mas pensando nessa configuração atual que já está para se encerrar, terminando agora 2022. O que esperar dessa composição do Congresso para 2023 e dessa participação ativa dos parlamentares na fiscalização do governo, não só em relação à governabilidade? Pela nova composição do Congresso, a gente pode ter aí uma tênue esperança de que o parlamento possa representar uma oposição efetiva ao governo. Temos essa esperança. Se ela vai ser real, a gente vai ter que esperar um pouco para ver. Porque a experiência agora, recentíssima, de Lula com a atual composição do Congresso foi bastante esquisita, hein? Ele está dando exemplo aí de alguém que começou a governar mesmo antes de assumir a presidência. Essa vitória na PEC da transação foi uma demonstração de que Lula, em articulação de bastidor, continua bastante eficiente. E está muito bom também no discurso, hein? Essa fala dele, eu achei uma fala maravilhosa. Olha, eu estou quase me vestindo aqui, a minha fantasia de velhinha de Taubaté, e acreditando em tudo que ele falou. Então, pode deixar, estou acreditando, eu, pelo menos, farei oposição responsável a esse governo, no qual eu não votei. Mas não vou ficar esculhambando à toa.
Isso é besteira. Bronca é ferramenta de otário. O que a gente tem que apresentar aqui é fazer uma oposição propositiva. O papel da imprensa é apontar, é trazer informações, ser crítico, levar para a sociedade aquilo que ela precisa entender para cobrar do governo para que ele faça a coisa correta. Agora, se isso vai ser um papel de Tom Cruise, Missão Impossível, eu não sei, mas nós vamos tentar. Marco, quero te ouvir também a respeito desse pedido que foi feito pelo futuro governo por meio de Lula para que seja fiscalizado. Como você recebeu essas declarações? É surreal, né? Você ouviu um negócio desse, é patético. Ele fala, eu não preciso de bajulador, tem 1 milhão de bajuladores em volta dele. É muito coisa de político, né? Falar essas porcarias aí e ter ressonância midiática. O grande problema, Lívia, é crítica, né? A gente tenta desenvolver uma visão crítica para apontar os erros, para verificar se houve acerto. E tem uma entidade que paira sobre todos nós, que não é o Executivo. O Executivo ele vai se aproveitar disso agora, a partir do dia 1º de janeiro, mas que é o Poder Judiciário, incutindo medo nas pessoas, medo de ser preso. Aí o Executivo viu aquilo lá, né? O próximo ministro da Justiça, ele já viu que a sanha de lutar contra os antidemocráticos, né? Os caras que são contra a democracia, que é todo mundo que, enfim, é contra o PT, agora virou contra a democracia. E eu enxergo que vai ter um alinhamento ali. Então, o discurso para inglês ver é: façam críticas, cobrem a gente. É papo para inglês ver, é o discurso mais hipócrita, falso, que você pode imaginar, porque o que eles querem fazer agora é aproveitar a sanha punitiva do judiciário para ir atrás de quem fala que o governo tem falhas, tem erros, tem pessoas que eram ligadas à corrupção, ex-condenados e etc, etc, etc. Então, a gente está numa situação muito peculiar no Brasil. Esse papo aí do Lula só cai nessa história quem quer.